Depressão, um dos males mais prevalentes hoje em dia no mundo, e tende a ser mais, segundo a OMS, daqui a alguns anos. Mas como a gente pode lidar com isso? Como é possível acabar com sintomas depressivos? É isso que a gente vai ver hoje no nosso programa Por uma Vida Sem Depressão. Bora lá? Olá, seja muito bem-vindo. Aqui você encontra dicas e informações de como superar os sintomas depressivos e recuperar a vontade de viver a vida. Eu sou José Ferreira e hoje a gente vai falar como nós podemos superar a depressão. Sim, gente, é possível sim. A depressão é totalmente tratável, mesmo que muitas pessoas acham que não tem mais jeito. Isso, na verdade, é uma mentira que a depressão te conta. Tá, mas o que é esse negócio de superar a depressão? Superar a depressão é quando você consegue, e é o nosso intuito, de nós profissionais da área, de remir, de diminuir, de acabar com os sintomas da depressão. De você possa voltar a ter a sua normalidade, a ter a sua vida, que você possa sair, que você possa conseguir fazer as coisas, voltar a ser produtivo, ter de novo o seu libido, ter de novo a energia que você tinha antes. Então, ou seja, remir, diminuir ou acabar com os sintomas depressivos. A gente não fala cura, porque a depressão infelizmente pode voltar. Então a gente faz o possível para mudar o estilo de vida da pessoa, para que a gente possa também fazer e resolver, através da terapia, fazer a terapia e resolver através dela, muitas questões pessoais, emocionais, que estão influenciadas na depressão. Então, assim, a depressão é multifatorial. Ela pode ser tanto de forma genética, geralmente 20% das pessoas que têm depressão, pode ser constatado que vem da parte genética, até por medicamentos, até por algum erro médico, que atrapalha muitas vezes o círculo, HPA, enfim. Então, ela é multifatorial, a depressão é multifatorial. Então, a gente não pode pensar que o tratamento não seja multifatorial também. O que eu quero dizer com isso? A depressão, gente, não é só tomar remédio. A gente não consegue superar a depressão muitas vezes só tomando remédio. Assim, vai depender. Se outros fatores que compõem o ser humano, que eu vou explicar agora para você, tiver tudo bem, o remédio até que ajuda, até que contribui. Na verdade, o remédio faz parte do tratamento. Não tem como tirar o remédio se precisar, certo? Se os neurotransmissores não estiver regulados, precisa dessa infrarregulação dos medicamentos. Tem casos que não tem como evitar. Isso quem vai dizer para você é o médico psiquiatra. Então é importante também, além da psicoterapia, se você está sentindo muito cansaço, desânimo, tristeza por mais de 2 semanas, quando você não consegue controlar, muitas vezes o choro vem, você não consegue controlar, você não consegue levantar muitas vezes da cama, porque é tão forte a desmotivação, é tão forte a falta de energia que você não consegue, procure um médico. O médico vai avaliar se você precisa, ou se só a psicoterapia e exercícios físicos também ajudam, e uma boa alimentação, certo? E quando eu falo sim de exercícios físicos, de psicoterapia, de medicamento, eu já estou introduzindo o que realmente é necessário fazer para superar a depressão. Mas só para a gente encerrar, a depressão não é só a gente pensar muitas vezes no remédio. O ser humano, ele não pode ser reduzido a apenas química, apenas fatores fisiológicos. O ser humano, segundo a logoterapia, ele tem 3 dimensões. Nós temos 3 dimensões: a física, a psíquica e a noética ou espiritual, certo? O que quer dizer a física? A física é justamente os neurotransmissores, o nosso corpo, como nós incentivamos, como nós nos preparamos, como nós cuidamos de nós mesmos, nos hábitos de vida,
estresse de mais ou de menos, né? Isso tem também uma relação também com o psíquico, mas também faz parte, né, por causa dos hormônios, do estresse, né? Aumento de cortisol, desregula aqui, né, tal, né? Tem também um fator chamado transbiose intestinal, que às vezes aumenta a passagem de bactérias, ou pedaços de bactérias patogênicas, onde o corpo começa a ter um processo inflamatório, e esse processo inflamatório influencia na neurogênese, né, do nosso cérebro, e assim influencia no processo de desencadeamento da depressão. Olha só, até a alimentação é importante, porque é a alimentação que regula isso, certo? Então, gente, tem a parte física que nós somos, né? Nós temos, né? Somos carne e osso, né? Tem a parte psíquica, que são as nossas questões. Muitas vezes, durante a nossa vida, nós passamos por traumas, passamos por momentos negativos, interpretamos aqueles momentos e colocamos significado de uma forma destrutiva para a nossa vida, muitas vezes, né? Ou seja, negativa, que limita, que nos prende, que nos trava emocionalmente, né? Muitas coisas que nós não conseguimos lidar, né? Às vezes fica até no inconsciente e atinge nossa vida atualmente sem nós percebermos o porquê que está acontecendo aquilo, porquê que nós agimos dessa forma. Então o psíquico é muito importante, até justamente para evitar a desregulação dos neurotransmissores na parte física, porque o que você interpreta, as emoções que você traz para si, pode gerar várias produções de substâncias, né, tanto nocivas como pró-inflamatórias, né, como aumento de cortisol, que pode ir desregulando, né, com a depressão, com o estresse, né, os hormônios do estresse e assim por diante. Então, pessoal, é muito importante também a gente entender se nós temos alguma coisa, né, que está influenciando a nossa parte psíquica, que está prejudicando, né, a nossa saúde mental, né, por assim dizer, saúde mental no sentido de, né, você ter problemas, você ter questões mal resolvidas, traumas, enfim, é necessário procurar um médico ou um psicólogo, né, ou até um psicoterapeuta para resolver essas questões. O médico seria mais a parte física, né, mas o psicólogo, o psicoterapeuta para resolver essas questões, né, da parte emocional. Só que também nós temos uma terceira dimensão, que é justamente a dimensão que nos separa dos animais, certo? A dimensão noética ou a dimensão espiritual. Não só, olha só, não só no sentido religioso. Espiritualidade é diferente de religiosidade, tá, gente? A espiritualidade significa quando nós percebemos que nós não somos só a gente mesmo, nós temos que sair de nós mesmos para algo maior, quando nós percebemos que há algo maior que nós mesmos. E nós não ficamos só no nosso meio, só na nossa rodinha, né? Só na nossa vida, ou só na nossa comunidade, como os animais, por exemplo, as formigas, que elas são condicionadas ao meio, né? E sempre só faz aquilo, a vida delas é aquilo, ela nunca quer fazer outra coisa diferente, né? Então, assim, elas são condicionadas pela natureza naquilo. Nós não somos condicionados ao meio. Nós entendemos que há algo maior que a gente, um propósito maior, algo que a gente tem que doar para o mundo, algo que nós podemos ser únicos no mundo e existir nesse mundo de forma produtiva, existir nesse mundo de uma forma importante para nós mesmos e satisfatória para nós mesmos, né? Além de também doar um pouco do que nós somos para as pessoas, nos relacionar com as pessoas, ter experiências, né? Então, construir algo segundo o nosso propósito e também acreditar também no suprassentido que Frankl fala, a logoterapia, que se nós, por exemplo, temos uma consciência maior que os animais, por que não ter uma consciência maior, não existe uma consciência maior que a nossa, que nós chamamos de Deus, né, ou Alá, né, o Buda, enfim, cada religião chama o Criador, né, ou até o universo, né, o Criador de uma forma. Então aí entra também, faz parte da espiritualidade a religiosidade. Né? Esse contato com a natureza, quando nós saímos de nós mesmos para essa unicidade com o mundo, com a natureza, enfim, isso é espiritualidade também. Ok, pessoal? E é muito importante nós entendermos, porque isso nos dá sentido para a vida, certo? Nós entendemos o porquê do sofrimento,
quando nós conseguimos superar e ressignificar muitas coisas em nossas vidas, né? Quando nós entendemos, né, o nosso propósito, o que nós devemos fazer nessa vida, né, que somos responsáveis pelaquilo que nós podemos fazer, certo? E também entendemos essa liberdade, né, claro, uma liberdade não total, né? Não é isso que Frankl quis dizer, uma liberdade que você pode se posicionar frente às coisas, mesmo as coisas que te limitam, mesmo as coisas que te tiram a sua liberdade física ou a sua liberdade, qualquer tipo de liberdade, mas mesmo assim, mesmo que seja mínima, né, por exemplo, a depressão tira a nossa liberdade, né, isso é inevitável, mas mesmo que a depressão tire isso de nós, nós podemos ainda nos posicionar frente a ela, para que a gente possa lutar contra ela, para que a gente possa encará-la de frente e poder, né, pedir ajuda, fazer tratamento, buscar essa melhora, certo, pessoal? Certo, mas como a gente vai melhorar totalmente, e às vezes até conseguimos melhorar, recuperamos um pouco essa energia, né? Principalmente alguns antidepressivos, que são justamente para isso, né? A bupropiona, por exemplo, que ela impede a recaptação da noradrenalina e da dopamina, né? Responsáveis pela motivação e também pela energia, né? Pelo esse up, né? Que dá essa melhora, né, de energia. Mas se tiver coisas mal resolvidas dentro de nós, né, se nós tivermos crenças de pensamentos que nós não somos capazes, que nós não temos a possibilidade de alguém nos amar, isso com o tempo vai gerar mais estresse, vai gerar mais tristeza, desânimo, e isso pode desregular novamente o corpo, certo? Então, assim, é necessário, pessoal, entender que não é só uma dimensão que tem que ser cuidada, tem que se prestar atenção nas outras dimensões, né? Um banquinho, por exemplo, se uma perna do banquinho estiver praticamente quebrando e ela quebrar, muitas vezes nós não olhamos as outras pernas para ver se teve algum prejuízo, se trincou ou não. E isso também é um erro, porque muitas vezes nós consertamos esse banquinho e um tempo depois a outra perna que não tinha nada a ver com a história quebra também. Por quê? Porque aquela perna frágil que tinha quebrado anteriormente estava sobrecarregando as outras duas e também estava enfraquecendo-a, né? Então, é a mesma coisa nesse caso, né? Nós tratamos uma dimensão, mas não percebemos que as outras dimensões podem também não estar adequadas, não estar bem, né? Principalmente a parte psíquica, que é uma das que mais influencia as outras, certo? Então, é importante que, além do físico, né, nós prestamos atenção, né, nas outras. Isso é a principal coisa. Comece a refletir sobre as suas questões mentais, as suas questões também de propósito, se você tem, né, alguma dor, né, que não está conseguindo superar, se você sabe, né, tem sentido nessa vida, se está tendo alguma coisa que pode te ajudar a superar isso, de trazer sentido, de transformar a sua dor em sacrifício, né, para que a gente possa ser mais suportável. Quando a gente encontra um sentido na vida, né, nós transformamos a nossa dor em sacrifício para que a gente possa superar isso depois definitivamente, certo? Então, gente, segunda coisa, olhar os pilares de forma para fortalecê-los se estiverem enfraquecidos. O que eu quero dizer com isso? O corpo, né? O corpo muitas vezes precisa também do medicamento para regular neurotransmissores, mas olha só, os neurotransmissores, eles impedem a recaptação, os medicamentos impedem a recaptação desses neurotransmissores. Ou seja, o corpo que vai produzir. O medicamento não faz a produção, né? Então, assim, o corpo vai produzir. E o que o corpo precisa para produzir? Um incentivo, um fortalecimento desse corpo através de exercícios físicos. Os exercícios físicos, né, induzem o corpo a produzir serotonina, dopamina, endorfina, né? A gente sente um bem-estar muito grande quando nós produzimos endorfina,
certo? Noradrenalina e outros neurotransmissores. Então, precisa ser incentivado. Precisa ser condicionado através dos exercícios físicos, né, ao corpo produzir isso. Outra forma também que ajuda a produzir os neurotransmissores é a meditação, né? Exercícios como yoga, por exemplo, né, onde faz o equilíbrio entre o corpo e a meditação. Enfim, gente, é necessário que nós possamos movimentar o corpo também, sabe? Muitas vezes de forma supervisionada, né? Ou na academia, ou com um personal, né, próprio, contratado, enfim. Para ter justamente uma regularidade, certo? Então, além de incentivar o corpo, também precisamos pensar que uma casa, para ser construída, não dependemos apenas de equipamento, né, de pessoal que esteja capacitado para levantá-la, certo? Nós precisamos também de insumos, né? Ou seja, o que são os insumos para levantar uma casa? Tijolo. O neurotransmissor também precisa, o corpo também precisa de insumos, precisa também de componentes para produzir os neurotransmissores. Qual que é o precursor do neurotransmissor? Os neurotransmissores, a maioria deles, é o triptofano, certo? E aonde a gente encontra o triptofano? Na alimentação. Muitas vezes em amêndoas, muitas vezes em peixes, né? Numa alimentação equilibrada, certo? Além disso, nós precisamos também de vitamina B6, que ajuda a acelerar o processo, né, de catalisação, que a gente fala, né, que aumenta a velocidade dessa produção do neurotransmissor. Né? Magnésio também é muito importante, zinco. E tudo isso, gente, tanto macronutrientes como micronutrientes, nós encontramos na alimentação. Então é importante também você ter uma alimentação equilibrada. Diminuir também alimentos com alto índice glicêmico, que também interfere demais na depressão, tá? Diminuir o doce, diminuir todo esse processo, né, de alimentos que tenha carboidratos simples, né, principalmente, né? Diminuir também embutidos por causa do nitrito, interfere demais também os embutidos e também processados, enfim, né? Então a alimentação saudável é muito importante. Então nós vimos aqui como nós podemos fortalecer o corpo para ajudar na depressão. Alimentação, exercícios físicos e, se for necessário, medicamento para fazer a infrarregulação dos neurotransmissores, certo? Depois, nós devemos olhar para a nossa parte psíquica. Tá precisando? A gente precisa resolver algumas questões. Nós estamos sofrendo por alguém que nos deixou, que a gente não consegue superar, né? Gente, um fim de um relacionamento, muitas vezes, a dor é encarada como se fosse um luto, né? Há um rompimento, certo? Outra coisa também que muitas vezes, colocada de forma que é encarada como luto, né? É os pais de jovens, né? De garotos ou que está entrando também na fase adulta, quando eles saem de casa, que até tem um nome, chamada Síndrome do Ninho Vazio. Esses pais que sempre tiveram os filhos, né, geralmente acontece dos 45 anos mais ou menos, eles começam até a entrar num processo depressivo, né, porque tem esse rompimento também. E essa dor, muitas vezes, eles não conseguem lidar sozinhos com esse processo, certo? E outras coisas também, né, questões de traumas, né, questões mal resolvidas, né, você não tem sentido para a sua vida, não consegue encontrar um sentido, você não se encontrou, não sabe quem você é. É muito importante, então, entender isso, entender quem você é, entender os seus talentos, entender qual que é o caminho que você deve focar para que você possa existir nesse mundo de uma maneira única, né? E também ter a satisfação, né? Ter toda a questão também de propósito, né? De vida, para que você possa seguir, né? E outra coisa também que a gente tem que prestar atenção nisso, né, nessa questão do psicológico, né, é que isso muitas vezes não passa, gente. Nós devemos resolver. E isso se resolve com a psicoterapia. Então procure, né, procure psicoterapia. A psicoterapia, gente, ela é
validada cientificamente. Muitas abordagens, né, são usadas e validadas cientificamente. Uma delas é a terapia cognitiva comportamental, né, tida como uma das mais eficientes em casos de depressão. Mas tem outras também, como a logoterapia, né, a hipnoterapia. A hipnoterapia seria mais uma parte ferramental para incluir uma outra abordagem, mas também faz parte. Tem a Gestalt terapia, enfim. Tem também a psicanálise, né? Então, você deve procurar uma abordagem que também que você se identifique, né, para que você possa também resolver suas questões emocionais. Tá? Então é necessário procurar essa psicoterapia, procurar justamente essa mudança de hábitos, essa mudança, né, de estilo de vida também, muito essencial, né, nesse sentido, né? E a outra parte também que nós devemos fortalecer é a parte, né, espiritual, né? Tem muitas pessoas que têm a sua fé, que acreditam, né, em algo maior, né? Então tem pessoas que vivenciando essa espiritualidade através da sua fé também é um dos motivos essenciais para que você possa transformar esse sofrimento, né, em sacrifício, até que você consiga lidar com isso de uma forma melhor e superá-los, ter força interior, ter resiliência, né, acreditar num Deus maior que te ajuda, que te dá forças, né, ou no universo, enfim. Até pessoas também, né, a fé é muito importante, gente, até para pessoas que não acreditam em nada, que são ateias, né, ateus. Porque, mesmo sendo ateus, não acreditando em Deus, eles acreditam em alguma coisa, sabe? Então, assim, acredita nos seus valores, acredita em si mesmo. Então, é preciso se agarrar em alguma coisa para acreditar e seguir em frente, né? Acredita no seu propósito, enfim. Né? Tem essa parte da fé, de você acreditar em algo que vale a pena viver, que vale a pena continuar, né? Outra coisa que nos dá sentido para a vida é os nossos relacionamentos com as pessoas, né? Nós, por exemplo, tem muita gente que encara, que segue em frente por causa dos filhos, que segue em frente porque tem alguém para onde, né, quando volta para casa tem alguém te esperando, né? Os pais que te amam, né, que te ajudam, amigos queridos, enfim, nossos relacionamentos interpessoais, né, são muito importantes nessa hora, esse apoio, essa rede de apoio, para que você encontre sentido e suporte para superar essas questões. E também encontrar, né, através de coisas que você pode construir, né, do seu propósito, né, de coisas que você pode fazer, tanto na parte de trabalho mesmo, de carreira, como também na parte social, né, encarar de uma forma para ajudar o outro, né, de se entregar um pouquinho para o outro, que isso nos dá sentido para a vida, quando a gente consegue não só olhar para nós mesmos, mas olhar também para o outro que se encontra à nossa frente. Ah, mas daí você vai falar, como é que eu vou cuidar do outro se eu não estou cuidando de mim mesmo? Gente, por incrível que pareça, quando você se preocupa com o outro, você ajuda a si mesmo. Você consegue se sentir melhor, sabe? Claro, você pode ajudar segundo a sua capacidade, né? Claro que tem muita gente que não consegue totalmente fazer alguma coisa, mas segundo o que você pode fazer, só a minimação, né, para que você possa ajudar o outro, já contribui muito para a sua melhora nessa questão de sentido, certo? Superar também as questões, né, de sofrimento, né? A logoterapia tem fala de tríade trágica, né? Que são 3 tipos de sofrimento que todo ser humano vai passar na vida, né? A dor, tanto física como psíquica, né? Na questão de questões emocionais, como eu estava falando, mas a dor física também, tem gente que perde os movimentos da perna, né? Fica paraplégico, né? Então tem alguma doença, enfim. São esses tipos de dores, né? E a questão também da culpa, né? Sempre, né, em algum momento da nossa vida, nós vamos sentir culpa por alguma coisa. Então isso também é um sofrimento. E também a morte. A morte não tem como a gente escapar e os nossos entes queridos também não. Então muitas vezes as pessoas se vão e a gente não consegue superar isso. Mas como é que a gente pode encarar, né, cada um, né, dessa forma? Né, entendendo isso, colocando em outra perspectiva, de que muitas vezes a dor serve para aquilo, né, para que possa você encontrar um sentido maior de como usar essa dor e de como viver a sua vida. Tanta gente que perde os seus movimentos, que perdem, né, fica paraplégico, enfim, mas depois ajudam
outras pessoas a lidar com isso, a continuar a viver, falando que a vida ainda tem vida pela frente, né? Após isso, não desistir de tudo. Tem gente que continua lutando, que vive, né, no esporte, por exemplo, nas Paralimpíadas, né? Tem gente, pessoal, que tem uma doença até, olha só, casos de pessoas que têm doenças incuráveis, né, que já estão praticamente quase no fim de suas vidas, mas encaram isso, né, não ficar sofrendo no leito de uma cama, mas olhando para a sua condição e ajudando outras pessoas que possam estar passando por essas mesmas condições, de dar sentido para a sua vida até que ela, né, chegue ao fim, né, de encontrar, de ajudar outras pessoas que estão sofrendo também, né? As pessoas encontram sentido quando elas vão de encontro a outra pessoa que muitas vezes passa a mesma coisa que ela, e mesmo que seja para inspirar outras pessoas a continuar vivendo, sabe? Então é nessa questão, né? Olhe para como você pode olhar com outra perspectiva para suas dores. A culpa, por exemplo, a culpa só é autêntica quando realmente nós temos culpa. Tem tanta coisa que nós nos culpamos que muitas vezes nós não temos culpa mesmo, né? Por exemplo, muitas vezes uma pessoa, né, que perde alguém querido e fica se culpando, né? Por que eu não pedi perdão? Por que eu não impedi ele de fazer isso, ou ela, tal, né? Que é assaltado, enfim. Mas isso muitas vezes nós não temos culpa, né? Acidentes acontecem, assaltos também acontecem, mesmo se a gente não tem como evitar. Então, essas são culpas chamadas de inautênticas, né? Agora, tem muitas culpas também que realmente são autênticas, que a gente tem essa consciência, tem essa liberdade de fazê-las, sabendo que é errado, mas ela não pode ser encarada como uma forma de destrutiva para a nossa vida. Ela pode ser encarada como uma forma de aprendizado. Elas ficam escritas no nosso passado, não tem como apagar, não tem como mudar isso. Só que ela serve como referência para construir algo novo no futuro. É para isso que a culpa serve, que os erros servem. A culpa, na verdade, é um sinalizador de algo que a gente fez errado e que é para a gente melhorar como pessoa. A morte, pessoal, não tem como evitar também. Claro que a gente dói essa parte, né, de você dizer adeus para aquela pessoa definitivamente. Mas como você pode encarar isso de uma outra forma e levar esse legado daquela pessoa, esse carinho, esse amor, tudo o que ela te ensinou, e fazer com que ela viva no seu coração, né? Fazer com que ela possa honrar aquela pessoa na sua vida, né? Mesmo que, claro, você tem que viver seu luto, tem que viver esse processo todo, tá? Mas depois disso, como você pode encarar de uma forma, né, saudosa, né, com carinho, com amor para aquela pessoa que tanto te mostrou, tanto te ensinou, tanto caminhou com você, e que tenho certeza que ela também quer que você siga a sua vida, né? Como você pode encarar isso de uma outra forma? Como você pode olhar isso, levando essa pessoa para a sua vida e não acabando com a sua vida também, sendo que aquela pessoa não queria que você acabasse também com a sua vida nesse momento, né, ficando sofrendo, né, e paralisando a sua vida por essa dor que você não consegue superar, esse partir, né, onde você olhe para essa dor, olhe para aquela pessoa que tanto te ensinou e leve isso como legado. Tá certo, pessoal? Então, essas 3 dimensões que nós podemos olhar com carinho para que a gente possa superar essa depressão, né? Essas 3 dimensões são importantíssimas. A falta de sentido leva à depressão, certo? Questões emocionais levam à depressão, né? Questões físicas também levam à depressão. Então, só recapitulando, pessoal, para que a gente possa combater a depressão, né, superar a depressão em nossa vida, nós devemos entender essas 3 dimensões, encará-la de uma forma integral, integrativa em nossa vida, né? Encarar a depressão como a gente pode superá-la, né? Ela não é a gente, tá? Ela está com a gente nesse momento, então a gente pode, como eu disse, né, nós temos a liberdade para se posicionar frente a ela e encará-la de frente, entender que ela é um problema a ser superado, certo? Encontrar um sentido para a nossa vida faz com que nós possamos ter força e resiliência para podermos seguir em frente, podemos enfrentar essa depressão, podemos encarar, ter energia, ter força, não energia, sim, porque a depressão nos tira energia, né, assim, mas a força mesmo, né, a garra, que eu quero dizer, de você enfrentar essa depressão para poder realizar, para poder melhorar,
né, tudo isso na sua vida, realizar melhora na sua vida, né? Olhar também para questões emocionais, né? É muito importante. Gente, nós somos seres emocionais. Nós vivemos as nossas emoções. Tanto que as nossas decisões, elas não são racionais. A maioria das decisões são tomadas de forma, né, emocional. Certo? Quando nós entendemos e dá aquele start, eu acho que eu preciso disso, né, tal, de comprar aquilo, tal, enfim. Muitas vezes nós compramos coisas por via emocional. Então nós somos seres emocionais. Nós precisamos entender as nossas emoções, precisamos entender os nossos traumas, olhar isso de uma forma diferente, olhar as nossas crenças de uma forma diferente, crenças que nos limitam, crenças que nos colocam para baixo, que na verdade são crenças deturpadas, de significados que demos na nossa vida de coisas que encaramos de forma negativa ou de forma equivocada, né? Precisamos resolver isso. Então é muito importante, procure psicoterapia, tá? A maioria das vezes, praticamente 99% das vezes, nós não conseguimos resolver sozinhos. Precisamos de um olhar externo, profissional, que tem ferramentas e um processo estruturado, certo? E também, gente, tenha uma vida saudável, hábitos saudáveis, no sentido de fazer exercícios, nem que fosse caminha meia hora por dia, tá? Faça meditação, né? Eu não consigo fazer meditação, muito chato. Gente, a meditação é que nem academia, você vai começando aos poucos, né? E vai aumentando o peso da academia, né? A meditação é a mesma coisa, você vai começando a fazer o processo aos poucos e vai aumentando a partir do momento que você consegue, né, se acostumando, né? Consegue fazer mais tempo, né? Isso é muito importante para produzir justamente neurotransmissores e melhorar a atenção, que também fica prejudicada na depressão. Além disso, comer também, né, de forma equilibrada, né, uma alimentação mais saudável, né, evitar muitas essas gorduras, né, trans. Nossa, gordura trans é um veneno, tá, para depressão. Então, onde tem as gorduras trans, né, principalmente nessas bolachas, né, nesses produtos industrializados, né, embutidos também, como eu disse anteriormente, né, evitar comer muito doce também, porque ou também alimentos de alto índice glicêmico, né, porque aumenta o pico de insulina, acontece toda uma desregulação, né, quando é demais, né, não que você não possa comer, mas não coma demais, tá, é muito bom, na verdade, gente, se você quiser comer um doce, compra um chocolate 70%. Mas é amargo, mas, gente, melhora, ajuda, o cacau melhora e também é menos, né, índice glicêmico, 70%, então se você quiser comprar um doce, compre, né, um chocolate, né, amargo, tá, mais ou menos 70%, enfim, acima, né, então já é uma alternativa, tá bom, pessoal? E também, né, se tá precisando de medicamento, procure um médico, tá, não fique com preconceito, na verdade, pessoas que são fracas é quem não reconhece que precisa de ajuda. Quem precisa de ajuda, aí sim é forte, porque quer melhorar, quer se expor para justamente encarar isso de frente. Aí sim, são pessoas que não fogem da luta, que não fogem da raia, né? Então, procure um profissional se você estiver necessitando disso, tá bom? E terminamos a nossa aulinha por aqui, né? Nossa conversa de hoje. Estamos aqui sempre, pode perguntar aqui, que eu vou fazer aqui embaixo do vídeo, né? Que eu vou fazer o possível para responder. E estarei sempre aqui gravando novos vídeos e tentando, né, te ajudar o máximo que eu posso para que você melhore desses sintomas depressivos, né? Para que você supere a depressão em sua vida e recupere a vontade de vivê-la novamente. E um grande abraço e até a próxima. Tchau.